Ora viva, muito boa noite, caro telespectador. Está assim a começar o Telenotícias. Eu sou Deise Massendec e lhe farei companhia para tratarmos de assuntos ligados à atualidade nacional e internacional. Seguimos agora com os destaques, que são resumidos em 4 pontos, nomeadamente Manuel Chang faz mais falta a nós moçambicanos do que aos americanos, segundo o antigo bastonário da OAM, Flávio Menete. Em segundo, estabelecimentos de vendas de materiais de construção ressentem-se da falta de clientes devido ao elevado custo de vida. Em terceiro, o secretário-geral da NATO reitera que a guerra na Ucrânia pode durar anos. Quarto e último destaque, após o do jornalista Dom Phillips, o segundo corpo encontrado na Amazônia pertence a Bruno Pereira. Destaques estes por acompanhar de forma detalhada no decorrer desta edição. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, disse que Manuel Chang faz mais falta a nós do que aos americanos. Menete falava face à decisão de extradição do antigo ministro da Economia e Finanças para os Estados Unidos da América. A decisão do Tribunal Constitucional Sul-Africano de extraditar o antigo ministro da Economia e Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América, anunciado há 2 semanas, está a levantar várias opiniões de personalidades moçambicanas. O antigo bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, considera que Manuel Chang deveria ser extraditado para Moçambique, pois o país é que foi mais lesado do que a América. É que, no meu entender, Manuel Chang faz mais falta a nós do que aos americanos. Então, se Manuel Chang devia ir para algum lugar, era para aqui. Esta é a minha opinião. Intriga-me um pouco ver alguns concidadãos defendendo a ideia de que ele deve ir para os Estados Unidos. Como se nos Estados Unidos ele fosse ser julgado pelos danos eventualmente causados ao povo moçambicano. Os americanos estão a lutar para resolver um problema deles, que tem relação com um dos 3 processos de crédito. Um deles apenas, que entendem ter havido uma espécie de burla aos seus concidadãos. Então, quero dizer que o valor que está envolvido nisso é um valor muito inferior aos danos causados aos moçambicanos. Menete acrescentou que não se deve tomar em conta o valor que está a ser gasto para recorrer ao processo, mas a luta em trazê-lo de volta deveria continuar. Portanto, este é o assunto que eu queria discutir. Agora, quanto é que se está a gastar, quanto é que não se está a gastar, os gastos em algum momento ficam com um peso muitíssimo mais baixo relativamente a luta por trazê-lo para aqui, porque eu acho que é aqui que ele deveria responder. Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde 2018 a pedido das autoridades americanas por seu suposto envolvimento nas dívidas. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, em relação à corrupção que afetou vários setores, incluindo o judicial, defende que não se pode esperar que o setor da magistratura seja uma ilha. Para acabar com o cancro, deve-se combater a partir dos órgãos de soberania. Numa altura em que a corrupção tem tomado grandes proporções em vários setores na sociedade moçambicana, incluindo o da magistratura, e sendo esta descrita como o maior obstáculo para o desenvolvimento do país, o antigo bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, reconheceu que o sistema judicial já está deteriorado por conta deste mal, mas defendeu que a corrupção não está só neste setor. Bom, o sistema judicial já está deteriorado há muito tempo. Infelizmente, isso reflete aquilo que é a degradação de valores da nossa sociedade. Não existe só
corrupção na magistratura, existe corrupção na política, existe corrupção na administração pública. Estamos com este fenômeno global e às vezes nós esperamos que a magistratura ou que o mundo do direito ou da administração da justiça seja uma ilha. Infelizmente não é. É verdade que é um dos pontos onde se pretende que se reprime esse mal. Mas há todo um conjunto de obrigações na sociedade que foram não sendo cumpridas e que geraram neste clima em que agora todos nós apontamos. A corrupção é generalizada. E se quisermos produzir resultados, não podemos só olhar para a magistratura, não podemos só olhar para o direito, não podemos esperar ilhas. Correia disse que para que a corrupção seja combatida, deve-se criar um debate com ações práticas. E obviamente que a administração da justiça deve ser um dos líderes. Mas é difícil viver num país onde há uma corrupção generalizada, com muitos sinais no topo, na política, nos órgãos de soberania, e depois esperar que apenas a magistratura resista e seja uma ilha, uma espécie de paraíso do Éden da corrupção generalizada. Na mesma senda, o antigo bastionário tocou no que concerne à ética e deontologia profissional dos magistrados. Escolher entre o lícito e ilícito nunca pode ser justificado com falta de condições, porque o ilícito premia sempre mais do que o lícito. Ainda que pagues a um magistrado $10.000, se ele decidir pela corrupção, vai ganhar 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Portanto, aqui estamos a falar de questões de valores, de princípios, de integridade, que a nossa sociedade perdeu referências, perdeu exemplos concretos e só se fala isso no discurso político porque é bonito falar. Então, temos que criar um grande debate e naquilo que são, se o exemplo não vier de cima, não começarmos por combater só o polícia de trânsito, o professor, etc. Se o exemplo não vier de cima, nós não conseguiremos vencer essa batalha. Gilberto Correia falava no evento da primeira jornada de ética e deontologia profissional do advogado, ocorrida na passada quinta-feira na cidade de Maputo. Devido ao custo de vida atual, alguns estabelecimentos de venda de materiais de construção retêm-se da falta de clientes. Os proprietários apontam para o atual custo de vida como o principal problema. A guerra entre Rússia e a Ucrânia está a afetar negativamente a economia nacional. Para além da subida dos preços de produtos de cesta básica e de combustível, os preços de materiais de construção também dispararam. Agora não vendemos bem, temos problemas de vender. Agora só o negócio já não corre como antes, devido ao material. O material agora subiu. A área que vendia, comprávamos já 5, agora subiu devido ao combustível. Dizem que o combustível subiu e lá na Cova Vermelha também subiu. E também a aranha coma também subiu. E pó de pedra também, daqui a pouco podem vir a aumentar os preços. E é por isso que nesse momento agora o material está um bocadinho meio difícil para ter. E por isso muita gente nem compra o material aqui, já preferem comprar lá nos outros talheres grandes. Por exemplo, aranha, tomate, pó de pedra, cimento. Sim. Quais são os preços? Quais eram os preços e quais são os preços atuais desses produtos? O pó de pedra comprávamos já 16, agora compramos já 18. E aranha, tomate comprávamos já 20, agora estamos a comprar 22. E aranha, tomate é aproximadamente 24 mil devido à estrada. Eles falam devido à estrada. É nesse caso que o material também tem que subir. Então, agora, por exemplo, o bloco de 15 está a vender a 22 meticais com transporte. E o bloco de 10 está a vender a 20 com transporte. Senhor Alcídio Miguel, proprietário de um estabelecimento de materiais de construção na cidade de Maputo, diz que com a recente abertura das portagens, concretamente as portagens de Cumbeza e Zintava, prejudicaram o seu negócio. Não, às vezes compro, mas não tanto. Por exemplo, aqui na cidade já não há muita concorrência de compra de material. Talvez para pessoas que estão mais para aquela zona depois das portagens, porque muita gente nós vendemos muito para levar para Maracuene, Boquiço, mas agora não conseguimos que já não compram tanto, só vendemos para pessoas que estão aqui.
na cidade. E qual é o fator que está relacionado às pessoas não comprarem para cá, comprarem mais para lá? É por fato de existirem a portagem? É o fato de existir as portagens e quando eu tenho que marcar um valor para que eu possa passar da portagem e deixar o material até o terreno dele. Por exemplo, se levo um carro que leva 500 blocos, tem que ter 380 a mais, está a perceber? Para poder carregar o material para lá. É um valor que talvez o cliente não tenha só talvez 12 mil só para comprar os 500 blocos. O atual custo de vida é apontado pelos jovens que estão em processo de construção como um dos fatores que contribui negativamente para o efeito das mesmas. O custo da vida está muito elevado, não há emprego. Recorrendo ao informal, não há posições claras de onde podemos exercer o trabalho informal, porque não há emprego. Agora, é muito difícil mesmo, nem é para alugar. Não há o valor de renda, agora, muito difícil. O senhor tem terreno, está a construir? Eu tenho um espaço, bloco a bloco, vou vendo se consigo, mas sem emprego é difícil. Ainda assim, no mesmo contexto, jovens reclamam pela falta de emprego no país, recorrendo deste modo à prática de negócios como única solução que lhes resta, segundo a entrevista dada à equipe da FTV. Nem sempre a formação é a condição-chave para a empregabilidade dos jovens no país. A falta de emprego é ainda um dos problemas que mais afeta a maior parte dos jovens formados como não formados. Ernesto Muhungu, um dos cidadãos que enfrenta esse dilema, confrontado este domingo pela FTV, diz ter saído da sua província natal, Inhambane, após a formação em busca de emprego na cidade de Maputo para melhor subsistência, mas depara-se com a mesma situação de dificuldade do acesso ao emprego. A meter Moçambique a cala, pior fica ainda mais jovem, fumar, aí come, a cala, meter Moçambique. E a tentar ele, mas a não come ter Moçambique, do Maputo para bem. Melo Maputo não está escutando a tisa, sama em Inhambane, do Amacinca. Leandro, outro jovem desempregado, decidiu optar pelo empreendedorismo, pois várias tentativas fez e teve uma experiência desagradável. Sobre empregos, não está fácil. Não está fácil. Eu estou a tentar empreender aqui porque emprego não há. Tenho trabalhado e não deu certo, né? Eu vi que para mim não dava, né? Eu que não suportei, né, as condições do emprego, né, do serviço onde eu estava. O que me mandaram eu não aceitei porque vi que já não encaixava. Eu posso dizer que no meu contrato, mas eu não tinha contrato, né? Por outro lado, Avelar dos Santos, vendedor no mercado Chiquelene, afirma que pela dificuldade no acesso ao emprego, a única solução é arranjar o que puder para o sustento da família. A verdade, o emprego é difícil em Moçambique. Mesmo ser formado, dificilmente ter emprego. Dificilmente que tudo vai ficar fácil. Então, quando achar que tudo não está a dar certo, prefere você procurar o que você vai conseguir para sustentar a família. De salientar que o relatório lançado no dia 24 de junho de 2021 pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, do inquérito de base à transição ensino-emprego, mostra que os finalistas do ensino técnico profissional enfrentam desafios significativos na sua entrada no mercado de trabalho. E seguimos agora, caro telespectador, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Salientar que vamos se iniciar com a Zona Norte, onde Pemba apresenta uma máxima de 21 graus, mínima de 12. Nampula apresenta uma máxima de 27 graus, mínima de 15. E Lixinga apresenta uma máxima de 18, mínima de 23.
É momento agora de irmos ao encontro da zona centro do país, onde Climane apresenta previsão de chuva com 23 graus, mínima de 19. Beira, igualmente, com previsão de chuva com uma máxima de 23 graus, mínima de 18. Tete, com uma máxima de 29, mínima de 16. E Chimoio, com uma máxima de 21 graus, mínima de 12. Igualmente, com o céu nublado e, quem sabe, previsão de chuva. Seguimos, sim, com a zona sul do país, onde Inhambane apresenta também uma temperatura baixa, que tem como máxima de 25 graus, mínima de 17, Xai-Xai, com 23, mínima de 18. E, por fim, Maputo, com uma máxima de 26 graus, mínima de 16. Pois bem, caro telespectador, seguimos a um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes com mais informação para si. Não saia daí, continue conosco. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Estamos sim de volta, caro telespectador, e vamos sim dar continuidade com o essencial da informação. Segundo o psicólogo Ashimo Chagasse, a sociedade deve acolher e respeitar e, igualmente, cuidar das pessoas com falta de pigmentação de pele. O psicólogo falava numa entrevista feita pela FTV sobre a situação do albinismo no país. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela falta de melanina. O estigma e a segregação desta camada social ainda é notório na sociedade moçambicana. Para o psicólogo Ashimo Chagan, esse grupo social não deve ser discriminado, considerando que a discriminação pode causar trauma e suicídio. E para a própria sociedade, por isso dizia, a indicação deste dia 13 de junho é mesmo para continuar a apelar à sociedade, todo mundo, para dar uma perspectiva diferente da pessoa com albinismo. Porque é uma coisa histórica, até circular. Existem mitos aqui em Moçambique relativamente às pessoas com esta doença e que, infelizmente, nós não estamos a conseguir abandonar. Quantas vezes já recebemos, quase todos os dias, reportagens dessas pessoas que são sequestradas, mortas, supostamente por causa dessa nossa forma da medicina tradicional, de tratamentos e tudo mais. E também o fato de reduzidas as possibilidades para essas pessoas de inserção na sociedade. É na escola, é no trabalho, em todos os outros sítios. Essas pessoas são, infelizmente, discriminadas por causa do estigma que nós criamos sobre elas. Precisamos de refletir bastante, não é coisa fácil de mudar, e principalmente a outra coisa que nós temos que fazer é continuar a consciencializar as pessoas. Na escola, por exemplo, educar as crianças para aprender a conviver com o diferente. E essas pessoas são as que mais discriminadas são. Então, considerar aquelas pessoas como iguais a todos nós. Apenas tem a diferença de ter esta doença, que não é uma coisa que
resultou de algum tipo de feitiço ou qualquer outra coisa. É uma questão mesmo, se nós entendermos a causa do albinismo, muito provavelmente nós vamos entender de forma diferente. Porque todos nós temos uma coisa chamada melanina, não é? Que é responsável por coloração da pele. Mas nem todos desenvolvem isso. Há aqueles que são albinos, há outros que têm. Então, se nós tivermos bem garantia de qual é a causa, vamos compreender de forma diferente. E quais são as consequências na saúde física dessas pessoas, também vamos compreender de forma diferente. Portanto, essa informação, a comunicação e a mudança dessa mentalidade em relação a essas pessoas, a sociedade precisa de trabalhar bastante. Segundo alguns casos confirmados, o estigma acontece na sociedade, como também no seio familiar. Mas qual é o tipo de tratamento que essas pessoas merecem por parte da sociedade? O primeiro aspecto é o apelo para a família, que para mim entendo que é um desafio para uma família quando recebe uma criança nestas situações ou noutras situações em termos de desvantagem. A recomendação médica é que essa criança deve ter mais tempo de cuidados hospitalares, de especialistas diferentes, da pele, pediatras, mas principalmente da vista. E também a família deve dar todo cuidado. O banho é permanente, há material próprio para dar banho a essas crianças. Se nos primeiros anos a criança é bem cuidada, muito provavelmente reduz essas possibilidades de desenvolver essas vulnerabilidades em termos da sua saúde. E o outro aspecto dentro da família é dar um acolhimento. Se nós sairmos de casa bem blindados, que a nossa família nos ame e nos dá o espaço e a oportunidade, nos mostra amor e carinho, apesar da diferença, essa criança vai sair de casa suficientemente preparada para enfrentar o mundo de fora. Porque se em casa ela for discriminada, imagine as pessoas que não são da família. Então, todo o apelo é exatamente para a família. O assassinato de um jovem de 22 anos de idade, a 16 de maio de 2022, 40, na província de Nampula, é mais um caso que mostra que ainda persiste a discriminação das pessoas com albinismo no país. A plataforma flutuante Coral Sul começou a extrair gás natural ao largo de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, anunciaram hoje o governo e a petrolífera Eni em comunicado. O gás vai ser processado na plataforma, estacionada a vários quilômetros da costa, para começar a ser exportado no segundo semestre deste ano, acrescentou. Trata-se do primeiro projeto para comercializar gás das reservas moçambicanas do Rovuma, que estão entre as maiores do mundo. Ao contrário dos projetos em terra, que ainda não chegaram a avançar devido à insurgência armada que afeta a província de Cabo Delgado, o projeto em Mar Alto chega à fase de produção dentro dos prazos anunciados no lançamento em 2017. A produção do projeto Coral Sul vai ser toda vendida à petrolífera BP durante 20 anos, com opção de extensão por mais 10 anos. Moçambique espera colocar todos os projetos de exploração a funcionar a tempo de converter aquelas reservas em receita para o Estado. Além de precisar de verbas para o desenvolvimento do país, um dos mais pobres do mundo, Moçambique tem já prometido as verbas do gás para a amortização de parte das dívidas ocultas, escândalo de corrupção de 2,7 mil milhões de dólares de garantias do Estado emitidas secretamente em 2013 e 2014. Moçambique aposta no gás como fonte de energia de transição para outras mais limpas, logo com a maior longevidade, e aponta ainda como vantagem o teor de carbono mais reduzido do gás do Rovuma, tecnicamente classificando como mais limpo. A bacia do Rovuma tem 3 projetos aprovados. A plataforma flutuante de Área 4, um projeto orçado em 6,12 mil milhões de euros, tem como meta produzir 3,4 milhões de toneladas de gás natural por ano. Os outros 2 têm uma produção prevista 4 vezes maiores cada um, logo com maior capacidade de gerar receita, mas ainda ninguém tem a certeza quando vai ser realizada.
E sobre a promessa de Biden militarmente, isto aqui é, Taiwan, em caso de invasão da China, analistas do programa Debate Internacional da FTV refutam a possibilidade de Washington enviar ajuda militar. As intempéries entre a China e Taiwan duram há décadas, remetendo ao estabelecimento ou surgimento do sistema comunista chinês. A China vê Taiwan como seu território, apesar deste exigir independência, contando com o apoio dos Estados Unidos, forte aliado e rival da China no âmbito econômico. Há semanas, o presidente dos Estados Unidos fez uma declaração de alerta à China sobre Taiwan, e o governo chinês fez as suas declarações incisivas de forma clara e objetiva, dizendo que qualquer que apoiar Taiwan será esmagado brutalmente. Nesta senda, Fernando Nhambire considera que os americanos estão apenas olhando para a economia rentável da ilha, não realmente da importância da mesma. Bem, é preciso ter sempre em consideração que este é um conflito com barba branca. É um conflito com barba branca porque a China sempre reivindicou a Taiwan como sendo a sua própria província. E por outro lado, Taiwan reivindica a independência, disse ser um ator estatal com soberania. Agora, o que diz a ciência do conflito a respeito desses fenômenos? Reitera que um conflito tem vida. Ele cresce, aliás, nasce, cresce, amadurece e morre. Então estamos a dizer que este é um conflito que cresceu e atingiu proporções até alarmantes, sendo que Taiwan reivindica a sua independência, a sua soberania e é um dos maiores produtores de chips. E os norte-americanos, obviamente, têm os seus interesses econômicos e estratégicos dentro desse território. E, por outro lado, a China também reivindica ou está num processo de ganhar a hegemonia mundial. Há aquilo que se chama choques de civilizações. Choques de civilizações consiste numa luta entre entre os atores estatais na imposição das suas culturas, na imposição dos seus modos operandi e vivendi para influenciar o mundo todo. A China tem, por outro lado, aquela história da guerra comercial com os Estados Unidos e vê, não é, entre aspas, o seu filho Taiwan a ter um destaque na produção, por exemplo, de chips, e são esses chips que também interessam à própria China. Portanto, é daí que eu reitero que este é um conflito com barba branca e a presença norte-americana é estratégica sob o ponto de vista econômico. Por quê? Porque os norte-americanos sempre tiveram uma política externa clara. Dominar e influenciar o mundo todo. Esta é a visão norte-americana. Portanto, a presença norte-americana vislumbra-se neste desidrato. Certo. O discurso de Biden foi mais ameaçador em tons de estamos prontos para ajudar Taiwan com armamento. Não estaria os Estados Unidos a tentar olhar, aliás, a criar um conflito direto com a China, usando sim Taiwan, como já tinha acontecido até na era da Guerra Fria no Vietnã? Sem sombras de dúvida, até porque estamos a falar de dois inimigos, não é? São inimigos, sim, porque a China também podemos considerá-la como sendo uma potência em exceção. Sim, é uma potência mundial em exceção. Estamos a falar da sua expressão econômica, que se faz sentir, a sua expressão cultural, que hoje em dia também tendencialmente faz-se sentir. Estamos a falar da própria língua. A língua é uma cultura. Mandarim hoje em dia é uma das... é um assunto que é discutido a nível mundial, a nível das próprias universidades e tal. Então, o americano, obviamente, quando
coloca-se à disposição, não é, de ajudar Taiwan. É mesmo nessa lógica. Por quê? Porque todo o Estado é um ator racional. Em todas as suas ações visa o quê? Maximizar ganhos e minimizar perdas. Sem sombras de dúvida, em relações internacionais não há almoços grátis. Então, é nesta senda que os norte-americanos têm vê alguma vantagem nisso, querem tirar proveito nisso, querem também essa questão dos chips que Taiwan efetivamente tem um destaque. Portanto, é neste contexto que Joe Biden, obviamente, reitera que está pronto a apoiar. Para os analistas do debate internacional, as trocas de ameaças recentes entre os Estados Unidos e a China não terão efeito nenhum, pois estes entendem que os Estados Unidos prometem, neste caso, armamento, apoio, neste caso, a Taiwan. E a China, neste caso, já reivindicou a dizer que não. Os Estados Unidos não podem fazer isso. Atenção, há um dado aqui muito importante. A China tem mísseis virados para Taiwan. Os Estados, nas suas constituições, têm o dever de reconhecer grupos revolucionários e reconhecer Estados que também são reconhecidos, por sua vez, pelas Nações Unidas como Estado. O Taiwan não tem esse estatuto de Estado, mas é uma ilha que vai recebendo apoio norte-americano. Isso é uma espécie de provocação, mas ao mesmo tempo é um canal que os Estados Unidos têm naquela zona para conseguir também a sua influência na zona do Mar do Sul da China. De que os Estados Unidos da América poderiam entrar lá em coisa, defender, não é feliz nisso. Estamos a dizer que o discurso de Washington só é apenas um discurso, porque na prática nada acontece. A doutrina militar norte-americana é muito clara quanto a isso. Os americanos nunca atacariam um país que estivesse em condições de repostar com danos significativos. E se formos ver, todas as guerras que os americanos levaram a cabo foram guerras que se caracterizaram por supremacia do poder bélico americano. A América primeiro cria esta supremacia e depois é que vai ao terreno. Se assim não fosse, já não estaria lá a Coreia do Norte, já não estaria o Irão, não é? Mas os mais pequenos, os que não puderam repostar com pujança, já desapareceram. Quer dizer, ou vidas pelo menos desapareceram, os países estão de rastro. Portanto, o americano não vai colocar uma única bota, um único soldado em Taiwan. E seguimos agora para a atualidade internacional, onde decorreu uma manifestação em Londres contra o aumento do custo de vida no Reino Unido. O protesto foi organizado pelo Congresso da União de Sindicatos e juntou milhares de pessoas nas ruas da da capital britânica. Decorreu uma manifestação em Londres contra o aumento do custo de vida no Reino Unido. O protesto foi organizado pelo Congresso da União de Sindicatos e juntou milhares de pessoas nas ruas da capital britânica. O primeiro-ministro Boris Johnson, um dos maiores rostos do Brexit, esteve no alvo dos manifestantes. Johnson tem sido muito criticado por não estar a conseguir contrariar o agravamento da crise. Os manifestantes exigem um aumento decente dos salários dos funcionários públicos e um limite mínimo de 15 libras a hora de salário mínimo. A manifestação aconteceu no mesmo dia que o jornal The Guardian tinha como manchete da versão impressa do jornal um enorme corte no financiamento de escolas, piscinas e bibliotecas devido ao buraco de 1,7 milhões de libras, encontrados sim nas contas dos governos regionais britânicos. O buraco terá sido provocado pela fulminante inflação e pelo aumento dos preços da energia, que terá obrigado os autarcas a pagar as contas com recurso ao orçamento previsto noutros planos municipais. De acordo com a fonte citada pela Euronews, as autoridades locais já terão solicitado ao governo central financiamento extra para enfrentarem o agravamento acentuado das despesas. As medidas noticiadas pelo Guardian
a confirmarem-se, irão sim inflamar ainda mais o descontentamento dos britânicos, que devido à pandemia e agora aos efeitos da guerra na Ucrânia, ainda não sentiram devidamente o impacto da saída da União Europeia. É momento, caro telespectador, de observarmos as atualizações da taxa cambial. Iniciamos, sim, com o dólar, que apresenta compra a 63 meticais,20 centavos e a venda a 64 meticais,46 centavos. De seguida, o rand apresenta compra de 4 meticais e 4 centavos e a venda a 4 meticais e 12 centavos. Seguimos agora para o euro, que apresenta compra de 67 meticais e 75 centavos e a venda a 69 meticais e 10 centavos. Libra, por fim, apresenta compra de 79,67, ou melhor, 67 centavos e a venda a 81 meticais e 26 centavos. É momento sim de seguirmos já uma breve pausa e regressamos com o essencial da informação para si. Não sai daí, até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estive, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Estamos sim de volta e seguimos com o essencial da informação no que concerne à atualidade internacional. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte reiterou no sábado que a guerra em território ucraniano pode durar anos. Assinala-se este domingo o 116º dia da invasão das tropas russas na Ucrânia, para além do parecer positivo que a Comissão Europeia deu ao pedido de adesão da Ucrânia à NATO, uma decisão que será anunciada no final deste mês. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte reiterou no sábado que a guerra em território ucraniano pode durar anos. Em entrevista ao jornal alemão Bild, Jens Stoltenberg disse que não deveria ser enfraquecido o apoio prestado à Ucrânia, mesmo que os custos sejam elevados, não só em termos de apoio militar, mas também devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos.
As tropas russas mantêm os seus esforços concentrados na região separatista do Donbass, nomeadamente em Severodonetsk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia deverá conquistar a zona nas próximas semanas. A Organização Mundial da Saúde decidiu suprimir as suas estatísticas, a separação entre países endêmicos e não endêmicos quanto ao vírus do monkeypox. Segundo Notícias ao Minuto, a informação foi enviada este domingo à comunicação social através do boletim da OMS de sexta-feira. Suprimimos a distinção entre os países endêmicos e os países não endêmicos e apresentamos os países todos juntos quando for possível, de forma a refletir a resposta unificada que é necessária, indicou o boletim. O documento indica que desde o início do ano até 15 de junho, há um total de 2.103 casos confirmados, um caso provável e uma morte que foram assinalados pela OMS em 42 países. No dia 23 de junho, a organização sediada em Genebra vai avaliar se o surto atual representa uma urgência de saúde pública de dimensão internacional, o seu nível mais alto de alerta. A região europeia está no centro da propagação do vírus, com 1.773 casos confirmados, 84% do total mundial. Os casos do vírus monkeypox em zonas onde a doença não é endêmica superam os 2.000 em 36 países, segundo a OMS, numa catalogação feita ainda com separação de hoje se suprime. Segundo o documento, citado pela agência F, os países com mais casos confirmados são o Reino Unido, com 524 contágios, Espanha, com 313 contágios, Alemanha, 253, Portugal, 241, Canadá, 159 e França, com 125 casos, sendo a Europa a região mais afetada, com 26 países com casos positivos. Na América, além dos casos registrados no Canadá, confirmaram-se 72 nos Estados Unidos, 5 no México e Brasil, 3 na Argentina e 1 na Venezuela. Quanto à África Central e Oriental, de onde a doença é endêmica, este ano já foram confirmados 64 contágios, ainda que se tenham registrado mais de 1.400 casos suspeitos. A OMS mantém um nível de risco moderado perante o surto, por ser a primeira vez que se dão focos de contágio em países não endêmicos e muito distantes entre si. A organização, com a sede em Genebra, liga o atual surto a contactos sexuais entre homens, ainda que em princípio não se trate de uma doença. Ainda assim, na atualidade internacional, a Polícia Federal Brasileira confirmou este sábado que o segundo corpo encontrado após o do jornalista Dom Phillips, pertence ao ativista Bruno Pereira, antigo funcionário da Fundação Nacional do Índico. Marco, que era colega de Bruno Pereira na FURAI, manifestou a sua tristeza e apreensão durante uma manifestação organizada este sábado em São Paulo. Centenas de pessoas saíram às ruas para exigir que as autoridades conduzam uma investigação para apurar as circunstâncias em que os dois foram mortos. Os dois profissionais foram mortos a tiro durante um trabalho sobre os povos indígenas junto à fronteira com a Polônia e a Colômbia. Paulo Marrubo, líder indígena confrontado pela Euronews, aponta dedo à polícia e afirma que as autoridades têm de ser responsabilizadas. Chegamos mesmo ao final desta edição, caro telespectador. É momento sim de darmos o nosso adeus, com promessa de voltar amanhã à mesma hora. Podem permanecer com a restante programação da FTV. Muito boa noite, até amanhã.